A seguir, Hora da Notícia. Começa hoje o 8º Colóquio Nacional de Direitos Humanos. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, Paulo Carbonari. Você sabe o que fazer com um animal de estimação depois que ele morre? Nós vamos mostrar o que o serviço público oferece, vamos mostrar também o serviço da UPF e também o cemitério particular para pets em Passo Fundo. A preparação e a formação dos novos agentes de leitura para a Jornada Nacional de Literatura que acontece em setembro. E ainda, um pouco sobre os rumos da carreira de Marisa Monte no quadro Batuque com o Gerson Ponte da Rádio UPF. Hoje é terça-feira, é 7 de maio, é hora da notícia. A morte de um animal de estimação não é fácil para ninguém. E em meio à dor, surgem algumas dúvidas. Uma delas é o que fazer com o corpo do animal. A gente responde essa pergunta agora. Para muitas pessoas, eles já fazem parte da família. Para outras, nem tanto. A verdade é que nem todo mundo está preparado para o momento de dizer adeus e a morte de um animal de estimação nem sempre é fácil. Mesmo assim, é preciso dar o destino adequado e digno a ele. Quando se pensa em ter um animal de estimação, é importante também pensar na forma como o corpo desses animais serão destinados quando eles morrerem. Frente a isso, existem tecnicamente 3 formas. O encaminhamento dos corpos a aterros sanitários regulamentados, a autoclavação desse corpo, que na sequência ele vai ser destinado a lixo comum, e a incineração dos corpos. A Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo conta com um serviço que atende os animais em situação de rua. São recolhidos cerca de 40 animais por mês, a maioria vítima de atropelamento. Um serviço no objeto de limpeza pública, de limpeza da cidade, então é nesse tema que o município trabalha. Nós temos um serviço de recolhimento de animais mortos, animais de pequeno porte, basicamente cães e gatos, que porventura estão mortos ou estão em algum local nas vias da cidade. Então, normalmente em vias públicas, em ruas, os moradores ligam aqui para a Secretaria do Meio Ambiente e avisam que tem esse animal que faleceu, que foi atropelado, algo que aconteça nesse sentido, e um serviço terceirizado faz a coleta e faz a destinação adequada. Então, esses animais que não têm responsáveis, o município coleta e faz a destinação correta, que é através da incineração. A UPF também conta com um serviço que destina corretamente animais de pequeno e médio porte. Nós utilizamos a incineração, por ser o processo mais efetivo, e também contamos com o apoio de uma empresa especializada para fazer o descarte desses corpos. Chama a atenção da população que tem um desejo de enterrar os corpos dos seus animais em casa, que fiquem atentos às orientações técnicas para tal procedimento, visto que é importante lembrarmos que durante a decomposição dos corpos são liberadas algumas substâncias que podem contaminar lençóis freáticos e também outros animais ou pessoas. E para quem pode investir um pouco mais, também existe um cemitério. São 32 túmulos em fase de finalização. Os tamanhos são variados justamente para receber animais de diferentes tipos de pequeno e médio portes. As obras começaram no início de fevereiro e o espaço deve estar disponível na próxima semana. Foi uma criação vinda de uma necessidade dos nossos clientes. Eles passaram a pedir a dignidade dos animaizinhos deles também. Nós criamos 2 possibilidades para dar uma dignidade ao pet também. Nós temos a cremação, a gente leva a Porto Alegre cremar e traz as cinzas, ou não, uma dessas o cliente não quer, as cinzas a gente não traz. E a outra possibilidade mais barata do que a cremação é o sepultamento do pet. Então nós estamos fazendo o cemitério pet e a cremação pet. Poder ir e vir, ser defendido perante a justiça e ter educação de qualidade. Olha, esses são alguns dos direitos que todos nós temos, independentemente do gênero, da etnia e da religião. E é pensando um pouco sobre isso que eu acabei de falar que começa hoje o 8º Colóquio Nacional de Direitos Humanos em Passo Fundo. E quem conversa com a gente a partir de agora é o presidente da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo,
Paulo Carbonari, seja muito bem-vindo. É muito importante para a gente sempre receber vocês aqui. Muito obrigada. Bom, o tema do colóquio deste ano, ele é Direitos Humanos e Resistência. Por que é que temos que resistir? Por que é preciso falar sobre esse assunto? Infelizmente, na história da humanidade, ao mesmo tempo que se afirma os processos de humanização, de afirmação dos direitos, também a gente vê os processos todos de violação, de violência e de desumanização. A resistência é a categoria que se construiu ao longo da história para fazer frente a essas realidades de violação. Então, pensar direitos humanos e resistência é pensar nesses processos onde aquelas pessoas que têm a sua vida, os seus direitos atacados, se organizam, lutam para que esses direitos não continuem sendo violados. Hoje se vê muito essa expressão nas redes sociais, você percebe uma luta nesse sentido. Essa luta, obviamente, é uma luta sem violência. É bom que você tenha lembrado, até porque nós vamos homenagear hoje à noite Mahatma Gandhi. Esse ano são 50 anos da morte e seguramente ele é uma das expressões mundiais mais importantes da luta por direitos e da luta por resistência, e uma resistência não violenta. Então, pensar a resistência é pensar as mais diversas formas de se opor à opressão. Isso é defendido por pensadores, políticos, enfim, todos aqueles que amam a liberdade, amam a justiça e se opõem, portanto, à violência e à opressão. Paulo, você falou há pouco que constantemente os direitos humanos vêm sendo violados. Isso, infelizmente, faz parte da história do nosso país e de outros países também. Mas, mais recentemente, esses números da violência aumentaram e já falamos aqui neste espaço sobre isso. Como é possível cada um fazer a sua parte? Primeiro, é importante que as pessoas se reconheçam e reconheçam as outras pessoas como sujeitos de direitos, ou seja, pessoas que têm direitos. Nós, se lidarmos assim, passaremos a lidar com as outras pessoas com respeito. Isso significa também confiar naquelas instituições que nós criamos como sociedade para promover a justiça. Ou seja, não vamos sair porque teve uma violação, uma violência, sair fazendo justiça com as próprias mãos. Para isso existem instituições, para isso a sociedade se organiza e para isso também que existem direitos, sistemas que permitem esta proteção. Então, esse é o segundo aspecto, confiar nas instituições e ajudar para aprimorá-las. E o terceiro aspecto é a gente se envolver nos processos de organização, para garantir que os direitos aconteçam, né? Porque, efetivamente, a gente sabe que ao longo da história os direitos só foram efetivamente respeitados quando as pessoas cobraram que aqueles que eventualmente não os estavam respeitando passassem a respeitar. Bom, o colóquio deste ano vai comemorar e, de alguma forma, celebrar os 35 anos de atuação da Comissão de Direitos Humanos em Passo Fundo. O que se pode dizer a respeito da atuação da Comissão em Passo Fundo? Avançamos em alguns aspectos, retrocedemos em outros, qual é o balanço? O balanço é difícil quando a gente fala de direitos humanos, é sempre um processo. Acho que a palavra mais importante é essa, é sempre acreditar. Eu costumo dizer que fazer atuação em direitos humanos é que nem o grilo na historinha do Pinóquio. O grilo é a consciência e direitos humanos eu acho que cumprem essa função. E acho que a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, nesses 35 anos, e o próprio Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que nesse ano celebra 25 anos, é o 8º, mas são 25 anos de colóquio, são um pouco essa consciência. Então, acho que enquanto houver a consciência, a gente poderá dizer, olha, demos passos, mas ainda precisamos dar muito mais passos. Paulo, quem ficou interessado por esse assunto, quer aproveitar o colóquio, são 3 noites, quais as informações para quem deseja participar? Então, vai ser aqui na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito, no auditório. Hoje à noite, Soraya Mendes, amanhã à noite, Talgolim, que é aqui da casa, e Danilo Braga, Caingangue, e na quinta-feira, Magali Mendes, da URGS, Cris Bruel, do Coletivo Feminino, e Jônia de Lima, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, essas são as 3 noites, também durante o dia, na quarta e na quinta, na Faculdade de Direito, de manhã, comunicações, e de tarde, oficinas e outros debates. À noite, aberto ao público? Todas as atividades do colóquio são abertas. Claro que quem quiser fazer, se ter a certificação, precisa fazer uma inscrição no site do colóquio, que é colóquio.cdhpf.org.br, pode fazer até hoje à noite, mas é aberto, quem quiser é só chegar e participar. Hoje à noite tem também a entrega de um prêmio, mas aí a surpresa não se pode anunciar com antecedência, só estando lá hoje à noite para conhecer os homenageados. Uma contribuição que o colóquio dá também e um certo carinho e reconhecimento a instituições, pessoas.
Todas as vezes que a gente fez o colóquio, a gente dá o prêmio para uma pessoa e para uma organização. Então, hoje à noite também não vai teremos, ser diferente. com certeza, esse reconhecimento. Obrigada e sucesso no colóquio. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigada. Olha, e Passo Fundo vem reduzindo o número de acidentes com vítimas fatais no perímetro urbano do município. Entre os fatores estão ações de educação com crianças e idosos. E esse vai ser justamente o tema do programa Painel de hoje à noite. E a gente sempre lembra aqui no Hora da Notícia que o painel ele começa às 8 da noite e é ao vivo. Pela UPF TV, no canal 4 da TV aberta, também pelo 14 da NET. Você pode acompanhar o programa pela internet, aí em qualquer parte do mundo, às 8 horas da noite, pela página da UPF TV no Facebook e ainda pelo rádio, pela rede de rádios UPF. Em Passo Fundo, você sintoniza no 99.9. Você pode participar, enviar perguntas, comentários, a sua opinião. É só anotar os números do WhatsApp que aparecem aí na tela ou acessar as redes sociais da rádio e da TV. A preparação para a jornada de literatura com a formação de novos agentes é o que a gente mostra depois do intervalo. E as inscrições para o Enem 2019 já estão abertas. E olha só, elas devem ser feitas exclusivamente pela internet. Tem que ir lá no portal do INEP, na seção participante. O prazo vai até 17 de maio e mesmo quem solicitou a isenção da taxa precisa se inscrever. O exame acontece nos dias 3 e 10 de novembro e a prova ela pode ser realizada por quem já terminou o ensino médio ou pode também se inscrever na categoria treineiro para quem vai concluir o ensino médio depois de 2019. A chuva deu uma trégua nesta terça, só que a previsão é de mais tempo chuvoso aí nessas 2 primeiras semanas de maio. Veja então como fica a temperatura amanhã e também na quinta-feira. Quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 16 e máxima 19 graus. Para quinta-feira, a previsão é de chuva para qualquer hora do dia, o tempo fica nublado na maior parte do período, mínima 17 e máxima 20 graus. Marisa Monte vai dar uma pausa após os tribalistas. Que notícia é essa, Gerson Ponte? O Gerson que está com a gente aqui toda terça-feira com o quadro Batuque. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Thaís? O que pode ser uma notícia ruim é um jeito de fazer música da Marisa Monte, que o Chico Buarque tem, o Vitor Ramil também. Eles dão pausas na carreira. Eu acho necessárias, né? Não são coelhinho, né? Ficar produzindo um disco por ano. A Marisa, ela foi sempre assim, a Marisa Monte. Mas agora, se tirar fora os tribalistas, faz 8 anos, porque não sai esse ano um disco novo, que ela não lança um material inédito. O último é de 2011, deve sair o próximo em 2020. Mesmo com esse tempo todo, é um direito que ela se dá. E o que acontece com isso? Como não é aquela coisa de produzir todo ano, os materiais vêm sempre bons. Como eu falei, é uma característica. E ela falou nas redes sociais o seguinte, ó, vou plantar, vou cultivar meu jardim, né, e vou, por enquanto, oferecer um silêncio para mim e para vocês. Eu achei bem legal. É bem da Marisa Monte, bem do Chico, bem do Vitor. Enquanto não vem Marisa nova, vamos ver um clipe novo, que é do Show dos Tribalistas, de uma canção que até alguém se pergunta, por que está nos tribalistas? Porque a música é composta pelos tribalistas, mas num disco da Marisa Monte. É o Universo ao Meu Redor, que é a composição dela, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Dá uma olhadinha aí. Lágrimas de orvalho na
Tava bom de ouvir. Pois é. Gerson. Faltou um trechinho da frase, esse negócio de cultivar o jardim, enfim. Depois eu volto com um buquê maravilhoso para vocês. É o que a gente está esperando. Gerson, falta o convite para o Batuque na Rádio. Na rádio, nos sábados, 12h às 2h. Obrigada. Valeu, Obrigada Thaís. mesmo. Olha, a 17ª edição da Jornada Nacional de Literatura será entre 30 de setembro e 4 de outubro, mas os preparativos começam muito antes. Os professores, que são agentes de leitura, participaram já do primeiro encontro de formação em Passo Fundo. A ausência é um estar em mim. Eu sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que eu rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. Quero me casar, na noite ou na rua, no céu ou no mar. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ler é mais do que simplesmente aprender histórias. É também descobrir a si mesmo, descobrir o outro. É construir pensamento crítico, é compartilhar. É algo assim inexplicável. O que nós estamos vivendo aqui, de ver as crianças com os livros na mão, as crianças cantando as músicas da jornada, as crianças realmente sendo protagonistas de suas leituras e compartilhando com a gente essa experiência única de leitura, porque a gente sabe que a leitura é um ato solitário, mas agora ela passa a ser um ato compartilhado com todos nós. Não tem preço. E o protagonismo do público leitor vai continuar na jornada literária deste ano. Os primeiros passos já estão sendo dados. Professores voluntários, que serão agentes de leitura, participaram do primeiro encontro de formação. Na edição passada, foram mais de 370 agentes em 43 escolas. Desses encontros, nós iremos discutir o caderno de atividades da jornadinha, né, o aplicativo que vai operar com o Jornada BP na escola, né, que é um aplicativo justamente que trabalha com atividades para leitura nas escolas, e também os demais materiais de pré-jornada. Então, nesse momento, estabelecemos conceitos. A partir desses conceitos, vamos começar a trabalhar juntos, justamente para garantirmos que as atividades se estabeleçam dentro assim, de um processo consciente de trabalho. Os professores vão trabalhar em sala de aula com os alunos alguns livros que serão destacados na jornada. O que também continua este ano é a jornalização, o mundo fabuloso da leitura chegando às escolas, espaços públicos e até hospitais. A Jornada Nacional da Literatura é como um mediador entre autores, obras e leitores. Aproxima os personagens e pretende não apenas estimular a leitura, mas sim a expansão da consciência coletiva por meio da arte da palavra escrita. Parece um pouco difícil de entender, né? Mas quem sabe você experimenta. Leia um livro e converse com alguém sobre o que leu. Você vai fazer algumas descobertas. Durante muitos anos, eu diria décadas, a gente operou com a formação do leitor em nível individual, né? Nós queríamos formar o sujeito leitor. E a gente começou a perceber que isso não é o bastante. Nós temos que formar comunidades leitoras. E quando a gente forma uma comunidade de leitores, nós formamos um grupo de pessoas que pensam, discutem, debatem e, principalmente, têm consciência da importância da presença do outro nas suas relações. As palavras norteadoras da edição deste ano da Jornada Nacional da Literatura são diversidade, liberdade, futuro e conexões. São 4 expressões em aberto, né, que fazem parte do método de trabalho, né, que estarão sendo desenvolvidas antes da jornada, em todo um trabalho de formação de leitores e de formação de comunidades leitoras, né, e que integrados em todo esse processo encontram assim, digamos, o ponto alto no momento em que a jornada aproxima a recepção, né, uma recepção que leu as obras, né, dos autores. Saudade da descoberta de cada passo, pois meu crescimento não foi fácil. Ainda guardo as lembranças da alma daquela criança. Foi bacana criar uma poesia? Sim. Por quê? Por causa que poesia expressa sentimentos, acontecimentos, e é muito legal. E eu gosto de poesias e, para mim, ler é uma coisa que nos ajuda a aprender cada vez mais. Sejam todos felizes e tenham de hoje até o
Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia reprisa à noite, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã, ao 12h30, é sempre ao vivo. Até lá.